irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas não estamos em culto ainda. Enquanto não podemos todos juntos adorar a Deus em culto público, obedecendo Hebreus capítulo 10, verso 25, continuamos com as nossas devocionais. Continuo então compartilhando com você uma reflexão baseada na devocional do pastor Antônio Júnior. Colocarei na descrição deste vídeo o site do pastor Antônio para, se você quiser, acessar e ser abençoado com muitas outras devocionais e mensagens. Vimos, na reflexão passada, as duas primeiras razões para não ler a Bíblia. A primeira razão foi: eu não devo ler a Bíblia para entrar em debates ou disputas religiosas com outras pessoas. A segunda razão foi que eu não devo ler a Bíblia somente escolhendo partes boas, que eu considero boas, ou que me são agradáveis. Hoje, refletiremos sobre a terceira razão para não ler a Bíblia, que é para cumprir uma obrigação. No Salmo 119, lemos sobre a palavra de Deus, seus mandamentos, seus juízos, sua lei, seus preceitos. Este salmo faz uma exaltação à santa e bendita palavra do Senhor. Especialmente nos versos 97 e 98 do Salmo 119, vemos um ensinamento muito importante sobre como deve ser a nossa relação com a Bíblia Sagrada. Assim diz o salmista: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. O salmista declara que tinha um amor muito grande pela santa palavra do Senhor. E o que nós vemos hoje? Vemos hoje pessoas que dedicam parte do seu dia lendo a Bíblia, mas porque sentem uma obrigação de fazer isso, como se fosse muito difícil e amarga a tarefa que Deus concedeu, ou a igreja, ou o ministério impôs sobre elas. Isso é errado, queridos. Por exemplo, você tem que compartilhar a palavra de Deus numa reunião, num culto, na escola dominical, mas passa a semana inteira sem se interessar pelo estudo da palavra de Deus. Então, no final de semana, quase em cima da hora, vai caçar correndo um conteúdo na Bíblia para se ensinar no outro dia. O que eu vou te dizer é duro, mas é um exemplo muito claro da falta de compromisso com Deus, falta de compromisso com as pessoas que vão à igreja buscar o Senhor, buscar mais conhecimento e um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Nós temos que amar a palavra de Deus. Nós temos que fazer a leitura dessa palavra como um momento de aprendizado e de prazer, como diz o Salmo 119, verso 97. Não apenas para cumprir uma obrigação, porque eu sou da igreja eu tenho que ler, porque eu vou dar um estudo na igreja eu tenho que... Não. Tem que ser por amor à palavra. Quando nos convertemos, passamos a ouvir que todo cristão tem de orar e ler a Bíblia. É como uma obrigação do cristão, sim. E isso é falado nos púlpitos, é ensinado na escola dominical. É dito isso como um estímulo a todos nós. Mas, como você sabe, não é só para fazer uma simples e rápida leitura, pois só ler a Bíblia não adianta. Antes, é porque você e eu precisamos criar o hábito e ter o prazer de estudar a Bíblia, porque ler sem entender é a mesma coisa que não ler. E o pior, queridos, pode gerar compreensões erradas das Escrituras, que levam ao surgimento de enganos, heresias e até falsas doutrinas. Ler sem entender. Por isso, a partir de hoje, se você não tem ainda, peça ao Senhor que coloque o desejo no seu coração de estudar a Bíblia, não por medo, não por pressão ou por simples obrigação, mas por amor. Amor a Deus, amor à sua palavra. Se você não tem o hábito, comece a ler o Novo Testamento
Proponha lê-lo inteiro. Comece pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, sem pressa. E não desanime. Não desanime e procure se aprofundar no conhecimento, aproveitando pregações, livros, estudos bíblicos. Saiba que é melhor ler poucas passagens com muita atenção e buscar entendê-las do que simplesmente ler vários capítulos sem concentração. É melhor obedecer ao pouco que você sabe do que conhecer a Bíblia inteira e não praticar nada do que se aprendeu. A própria Bíblia nos encoraja a desejar nos alimentar da palavra de Deus como um bebê deseja beber leite. Veja o que diz 1 de Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Assim como um bebê precisa de leite para sobreviver e crescer, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E isso explica porque tantos filhos de Deus estão sofrendo desnecessariamente. Eles não têm se alimentado espiritualmente como deviam, não têm se fortalecido com o alimento espiritual. E aí sofrem. Então, seja você, sim. Então, seja você alguém que deseja conhecer mais e mais a Deus e ser um instrumento de Deus. Estude a palavra de Deus de forma correta e deixe que essa palavra santa te alimente, te transforme dia a dia, cada dia. Relembrando a frase do grande evangelista e pastor norte-americano Billy Graham: estude a Bíblia para ser salvo. Creia na Bíblia para ser salvo e sábio. Siga os ensinamentos da Bíblia para ser santo. Minha oração para você, para sua família, tua vida, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve no teu lar. E até nos encontrarmos outra vez, que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.